E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Essa semana já foi bem corrida já, e aí eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto bem delicado, que eu quero muito falar com vocês, mas eu estava esperando eu ter um pouco mais de calma para poder falar a respeito. Porque eu tô vendo muitas pessoas separando, né? Muitos divórcios acontecendo agora na quarentena. E é um processo que está acontecendo porque as pessoas estão dentro de casa e elas estão sendo obrigadas a conviver mais com as outras pessoas. E muita gente pergunta pra mim por que eu divorciei, sacou? Hum, eu vou contar pra vocês, mas eu não vou falar o nome, tá, da minha ex-esposa, até pra preservar ela. E antes de eu falar qualquer coisa, eu já quero pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, pra você não alimentar raiva, ranço. Eu nem vou falar o nome dela pra ninguém ir lá procurar ela e encher o saco dela, porque, tipo, cara, não precisa. A gente não precisa ficar alimentando vingança, ficar alimentando ataque pessoal, não precisa fazer nada. Como eu falei no meu Instagram um tempo atrás, a vida cobra, sacou? A própria vida cobra a gente, né? As nossas decisões, elas semeiam o nosso futuro. Então, não quero ninguém indo xingar, maltratar. Não façam isso, por favor. Combinado? E muita gente me pergunta por que eu separei, o que aconteceu e tudo mais. E eu vou resumir para vocês, tá? Então, é bem simples. Eu tive um casamento muito bom. Quando eu decidi casar com a minha ex, ela tinha acabado de perder o emprego, mas ela estava desejando mudar de ramo, ela queria trabalhar com novas coisas. E como eu tenho uma empresa que eu dou aula de parkour, que é uma empresa que está sofrendo muito agora, né, por causa de quarentena e tudo mais, eu estava numa fase que a minha empresa ela bombou aqui em São Paulo. Então eu tinha muito aluno, tá? Tipo, tava dando muita aula de parkour, tava contratando gente para trabalhar comigo. Então assim, as coisas estavam fluindo super bem e foi melhorando. Durante muito tempo foi melhorando isso, na época que o Brasil tava com a questão econômica bem top, né? Que a gente estava tendo até uma ilusão um pouco sobre isso, mas é assunto para outro vídeo. E até quero fazer esse vídeo porque eu quero compartilhar umas ideias com vocês. E assim, na hora que a gente casou, foi bem interessante porque ela começou a querer trabalhar com coisas novas e como eu decidi trabalhar com coisas que eu também gosto, e não só por causa do que eu gosto, é porque assim, por culpa de hiperfoco eu sou meio obrigado a trabalhar com coisas que eu consiga lidar bem, senão eu não consigo trabalhar. E o parkour eu consigo trabalhar bem. Tanto que eu tô aqui em São Paulo, vai fazer 13 anos agora em 2021 que eu moro aqui. Eu nunca morei tanto tempo numa cidade só, então eu já tô há mais de uma década em São Paulo. E eu vi aquela nova fase da minha ex como uma fase positiva. Pô, ela pode trabalhar, tal, fluir. E trabalhando, fluindo e eu ganhando bem, cara, minha maior vontade era viajar, era conhecer outros países. Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos há muito tempo atrás, já deve fazer uns 5 anos atrás, e foi bem legal. Então, assim, eu decidi com o tempo que eu queria viajar mais e ter uma vida boa. E aí a gente sentiu um chamado da natureza para ter um filho, e a gente decidiu junto, vamos ter o Theo. Quando meu filho nasceu, antes do meu filho nascer, o meu relacionamento ainda estava bom, ele ainda estava estável, mas ele tinha alguns desgastes naturais de qualquer relacionamento. Quando meu filho nasceu, tá, na gestação, eu já comecei a entrar em depressão, porque a minha vida financeira começou a desmoronar, começou a despencar, mas ela despencava e melhorava, até que chegou um ponto que eu falei, cara,
agora tá difícil. E nisso meu filho já estava tipo com 1 ano. Quando a gente decidiu a gestação, a minha ex, ela estava trabalhando com atendimentos, né, massoterapia e tudo mais, e ela decidiu que ia começar a fazer serviços em casa de artesanato. Só que eu combinei com ela que quando meu filho nascesse, ela podia ficar em casa cuidando dele, porque ninguém iria cuidar melhor do Theo do que a própria mãe. E aí a gente combinou que com 2 anos de idade a gente ia colocar o Theo na escola, independente de qualquer coisa, foi a decisão. Ela concordou e a gente fez esse acordo, que eu ia cuidar da casa sozinho até ele ter 2 anos de idade, que é uma fase bem crítica para qualquer criança e é a fase essencial para uma criança crescer bem ali com a mãe, que é o que toda mãe gostaria. Então eu decidi fazer isso também pela minha ex, para que ela pudesse ficar com o Theo ali e não tivesse que deixar o Theo de lado para trabalhar. E aí, nesses 2 anos, a vida financeira, a minha vida da empresa despencou ainda mais. Comecei a ter várias crises, então tem vídeos aqui no canal dessa época, onde eu tô com crise de Tourette pesada, tô com depressão. Nessa época eu já estava tomando remédio para depressão e meu filho foi fazer 2 anos. Quando meu filho foi fazer 2 anos, eu fui conversar com ela para colocar meu filho na escola e ela voltar a trabalhar, porque aí ela poderia trabalhar e me ajudar a pagar as contas de casa. Então aquele peso financeiro que eu estava carregando sozinho ia ser dividido em 2 pessoas. Então era o papai e a mamãe cuidando da casa e o Theo indo para a escola também, interagindo com outras crianças e tudo mais. E nisso o Theo já estava com um atraso de fala porque ele já não tinha tantas crianças para socializar. E aí eu queria muito que ele tivesse esse estímulo, né, de poder conversar. E aí quando fez 2 anos que a gente foi conversar sobre botar ele na escola, a minha ex pegou e falou que estava estudando de ensinar ele em casa, que tinha vários pastores que faziam isso, várias pessoas da igreja, vários missionários que ensinavam os filhos em casa, um ensino particular em casa. Então era a mãe ensinando o filho. E eu fui contra isso, eu queria que meu filho tanto estudasse quanto tivesse contato com outras crianças, mas ela queria muito ficar com o meu filho em casa, somente ele e ela iria educar ele em casa. Ensinar ele a ler, escrever, os estímulos e tal. Só que eu sabia que aquilo estava errado, aí eu discuti, a gente brigou e por culpa de cansaço, estresse, depressão e tudo mais, chegou um ponto que eu, cara, não dá mais para continuar brigando, eu tô cansado. E aí eu desisti, aí eu falei, tá, cara, eu vou tentar segurar até 3 anos e ver o que dá. A partir desse momento que teve essa quebra de confiança da gente ter combinado que com 2 anos meu filho iria para a escola, a partir desse momento que não aceitou isso, durante uns 10, 11 meses, o meu relacionamento já foi despencando total. Então, assim, já não tinha mais conversa, eu já estava cansado, a gente não tinha mais relacionamento íntimo, isso foi acabando. E o foco foi virando todo pro meu filho, até que chegou um ponto que eu percebi que eu estava sozinho. Eu não tinha mais alguém cuidando de mim, participando da minha vida, me ajudando, me auxiliando. E é como eu já falei uma vez, o casamento é tipo um barco que tem 2 remos. Um é do marido, um é da esposa, e os 2 têm que remar junto para ir na mesma direção. Eu remando sozinho, chegou uma hora que eu cansei e eu falei, cara, ó, aqui tá seu remo, só que eu remando e ela fingindo que estava remando, então o barco ficava só em círculos. Aí o relacionamento não desenvolve e foi desgastando. Começou a ter discussões, começou a ter desgaste de briga, eu senti que eu estava sendo maltratado, então imagina, você está fazendo tudo em casa, pagando todas as contas, fazendo tudo e não está recebendo nenhum auxílio, nenhum apoio, nenhuma ajuda. Só que assim, meu filho estava super bem, isso eu não posso negar, mas eu também precisava de alguém, eu também precisava de uma companheira. E nesse ponto foi a parte mais difícil, porque eu cheguei um dia e eu percebi que eu estava sozinho. Eu estava num relacionamento onde
ela chegou numa discussão e começou a gritar na minha cara, sem motivo nenhum. E na hora que ela começou a gritar na minha cara e eu olhando pra cara dela, eu percebi, cara, eu não mereço isso. E aí foi que eu decidi me separar. Então, nessa hora eu vi, cara, meu relacionamento é desgastado, tá ruim, só tá tendo briga, discussão, eu tô fazendo tudo que eu posso e nada tá bom. Então chega uma hora que você tem que se valorizar. Chega uma hora que você tem que parar e olhar pra si mesmo e falar, meu, já deu. E é difícil, é um processo cabuloso, só que foi isso que aconteceu. Um desgaste muito grande, falta de conversa, falta de apoio, falta de companheirismo, aí começou a faltar amor, intimidade, e na hora que começou a faltar respeito, já não tinha mais nada. Então quando você está num relacionamento assim, é difícil. Ainda tem pessoas que conseguem salvar o relacionamento quando os dois são amigos, ou quando os dois se apoiam e os dois se entendem. Mas na maior parte das vezes não dá. E é normal. Tá bom? Então eu vou fazer um vídeo complementar a esse para vocês entenderem outro ponto a respeito de separação e divórcio, tá? Então se você gostou desse relato, desse desabafo aqui de eu resumindo para vocês como que foi, os principais motivos que eu percebo hoje para eu ter me divorciado, eu torço aí para que você tenha curtido e você deixe o seu like. Não esquece de deixar o like porque ajuda muito o vídeo. E obrigado a todas as pessoas que apoiam o canal com R$5 por mês aí, vocês ajudam demais. Fechou? Então logo logo tem mais um vídeo para vocês. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, um abraço, tchau!